Pai resgata filha do galpão escaldante dos sogros, deixando-os atônitos. Vamos começar. A rodovia se estendia à frente como uma fita preta sob o sol de agosto. August Munro segurava firmemente o volante de sua caminhonete, mãos calejadas firmes apesar das 3 horas de viagem de Riverside. Aos 54 anos, seu corpo carregava as marcas de 20 anos no exército e mais uma década construindo sua empresa de construção do nada. Grisalho tocava suas têmporas e linhas mapeavam seu rosto curtido, mas seus olhos verdes mantinham o mesmo foco aguçado que o havia mantido vivo em 2 missões no exterior. O rádio crepitava com notícias de temperaturas recordes em toda a Califórnia. August o desligou. Ele havia dirigido por calor pior em comboios no deserto, mas hoje algo mais fazia o suor se formar em sua testa. Ele não tinha notícias de Callie há 3 semanas. 3 semanas de chamadas não atendidas e mensagens que voltavam com respostas curtas e cuidadosas. Só ocupada com coisas da casa, pai. O trabalho do Landon faz viajar mais. As respostas pareciam erradas. Callie nunca havia sido cuidadosa com palavras ao redor dele. Ela falava o que pensava, discutia de volta, ria alto demais de suas piadas ruins. Essas mensagens educadas e distantes vinham de uma estranha. Oakridge apareceu quando a estrada passou o topo de uma colina. A cidade se espalhava por um vale, suas ruas arborizadas e casas em estilo espanhol falando de dinheiro antigo e famílias mais antigas. August havia visitado 2 vezes desde o casamento de Callie 2 anos atrás. Ambas as vezes, a família Keats havia deixado claro que ele pertencia a outro lugar, que ele encontrou o endereço gravado em sua memória e virou na Maple Grove Drive. As casas cresceram maiores conforme ele dirigiu mais fundo no bairro. Carvalhos maciços projetavam sombra sobre gramados bem cuidados, e carros de luxo sentavam em entradas circulares como joias caras em vitrines. A propriedade dos Keats dominava o final da rua. 5 quartos, Callie havia lhe contado orgulhosamente após o casamento. Uma piscina no quintal, uma garagem para 3 carros, e espaço suficiente para os netos que Marjorie Keats mencionava em toda reunião de família. August estacionou sua caminhonete empoeirada ao lado de um Mercedes impecável e saiu. A porta da frente se abriu antes que ele a alcançasse. Marjorie Keats estava na entrada, seu cabelo prateado puxado para trás em um coque perfeito, seu vestido cor creme sem rugas apesar do calor. Ela tinha 62 anos, mas se portava como se o dinheiro pudesse parar o tempo. August, ela não se afastou para deixá-lo entrar. O que o traz aqui? Vim ver minha filha. Ele manteve sua voz calma. Visita surpresa. O sorriso de Marjorie parecia ensaiado. Que atencioso. Ela está lá nos fundos. Precisava de um espaço para trabalhar em seus projetos. A forma como ela disse projetos fez soar como um defeito de caráter. Vou encontrá-la. Claro, Marjorie se afastou, mas não o suficiente. August teve que esbarrar nela para entrar. Ela tem se mantido ocupada, muito independente. O ar-condicionado da casa o atingiu como uma onda fria. August olhou ao redor do hall de entrada de mármore, passando pelo lustre de cristal até a escadaria ampla. Fotos de família alinhavam as paredes, mas ele notou algo faltando. As fotos do casamento que o incluíam e Callie haviam sumido. Apenas fotos de Landon e seus pais permaneciam. Casa linda, ele disse. Obrigada. Trabalhamos duro para manter certos padrões. Marjorie juntou as mãos à frente. Silas está em seu escritório se quiser cumprimentá-lo. Talvez mais tarde. Vou encontrar Callie primeiro. Ela está no galpão do jardim. Pode ir pela cozinha. August caminhou pela casa, suas botas silenciosas nos pisos polidos. A cozinha parecia algo de revista. Tudo bancadas de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável. Cada superfície brilhava. Flores frescas descansavam em vasos de cristal. A geladeira estava abastecida com água importada cara e produtos orgânicos. Portas francesas levavam a um pátio coberto com vista para o quintal. Ele saiu e parou. A temperatura o atingiu como uma força física, o tipo de calor que fazia respirar parecer trabalho. Sua camisa grudou em suas costas em segundos, suor imediatamente formando em sua testa. O contraste era gritante e deliberado. O pátio coberto oferecia sombra abençoada, móveis confortáveis ao ar livre arranjados ao redor de um ventilador de teto que movia ar fresco em círculos preguiçosos. A piscina brilhava azul e convidativa, cercada por cadeiras de descanso acolchoadas e uma configuração de bar completamente equipada sob uma pérgola. Guarda-sóis forneciam sombra adicional. Baldes de gelo estavam prontos para bebidas geladas. Todo o conforto que o dinheiro podia comprar. Mas seus olhos foram para o canto distante do quintal, onde uma pequena estrutura de madeira estava assando sob o sol direto. Nenhuma árvore de sombra por perto. Nenhum toldo ou cobertura. Nenhuma proteção do calor implacável de agosto que transformava o Vale de San Joaquim em um forno. O contraste não poderia ter sido mais intencional.
August atravessou o gramado bem cuidado, suas botas fazendo barulho na grama tornada quebradiça pelo calor. Quanto mais perto chegava do galpão, mais errado tudo parecia. Nenhuma janela voltada para a casa. Nenhuma árvore de sombra por perto. A estrutura parecia projetada para prender calor, não fornecer conforto que ele bateu na porta. Cale. Pai. Sua voz veio através da madeira fina, chocada e grossa de emoção. A porta se abriu e o mundo de August se inclinou. Sua filha estava diante dele, seu cabelo escuro úmido de suor, seu rosto vermelho do calor. Ela usava uma regata e shorts, ambos amassados de dormir neles. Atrás dela, ele podia ver uma cama estreita encostada contra uma parede, uma caixa de armazenamento plástica transbordando com roupas, e um pequeno ventilador que movia ar quente ao redor do espaço apertado. Que diabos é isso? August entrou e imediatamente quis sair de volta. O calor pressionava contra ele como algo vivo. Um termômetro pregado na parede marcava 104 graus. Pai, você não pode estar aqui. Callie olhou para além dele em direção à casa. Marjorie não permite. Não permite o quê? August agarrou o termômetro e encarou a linha vermelha. Jesus Cristo, Callie. Há quanto tempo você está vivendo aqui? Ela limpou o suor da testa com as costas da mão. Desde que Landon partiu para seu contrato. 3 meses agora. 3 meses. August sentiu algo frio e familiar se instalar em seu peito. O mesmo sentimento que ele teve quando o fogo inimigo começou no Iraque. Me explique. Callie se sentou pesadamente na cama. As molas rangeram sob seu peso, um som que falava de construção barata e soluções temporárias. Há uma regra. Nenhum familiar não sanguíneo na casa quando Landon não está aqui. Marjorie deixou claro no dia depois que ele partiu. Você é a esposa dele. Eu não sou uma Keats. A voz de Callie rachou com exaustão e algo mais profundo. Vergonha. Marjorie diz que a casa tem padrões. Família sanguínea apenas quando o chefe da família está ausente. August se ajoelhou ao lado da cama, estudando o rosto de sua filha. Círculos escuros cercavam seus olhos como hematomas. Seus lábios pareciam secos e rachados apesar da garrafa de água ao lado dela. Sua pele tinha a aparência amarelada de alguém que não havia visto luz solar suficiente, não havia comido comida boa o suficiente, não havia dormido horas suficientes de descanso. Você tem comido? Ela me deixa usar a cozinha de manhã. Antes que eles acordem, Callie puxou a garrafa de água de ao lado da cama e tomou um pequeno gole, racionando como alguém que entendia a escassez. Tenho que sair antes das 7. É quando Marjorie toma seu café. E à noite. Ela tranca a casa às 10. Diz que é por segurança. A risada de Callie era amarga e vazia. Segurança de quê? De mim. August se levantou e caminhou até a única janela. Ela estava voltada para longe da casa, em direção à cerca dos fundos onde ripas de madeira altas bloqueavam qualquer vista das propriedades vizinhas. Isolamento perfeito. Ninguém podia ver o galpão da casa principal ou da rua. Nenhuma testemunha do que acontecia aqui. Ele se virou de volta para sua filha e a viu diferentemente agora. Não apenas quente e desconfortável, mas sistematicamente quebrada. Isolada. Controlada. Humilhada de pequenas maneiras que se somavam a algo maior e mais devastador. Pegue suas coisas. Agora mesmo. Pai. Eu não posso simplesmente partir. Landon voltará em 2 meses. Esta é a casa dele. Sua família. Ela gesticulou desamparadamente para o galpão ao redor delas. Isso é temporário. Isso não é temporário. Isso é abuso. August puxou a caixa plástica em direção à cama. Seus movimentos eram afiados com raiva controlada. Pegue suas roupas. Estamos indo embora. Você não entende. Callie se levantou e começou a andar no espaço minúsculo, 3 passos em cada direção. Marjorie tem influência nesta cidade. Ela conhece todos que importam. Se eu causar problemas, se eu fizer ondas, vai machucar os negócios de Landon quando ele voltar. Vai machucar seu futuro. August parou de arrumar e olhou para sua filha. Realmente olhou para ela. A jovem mulher confiante que havia se formado na faculdade com honras. Que havia negociado seus próprios contratos de trabalho. Que nunca havia recuado de uma briga em sua vida. Estava curvada em um galpão sufocante porque alguém lhe disse que ela não era boa o suficiente. Alguém a havia convencido de que seu sofrimento era necessário para proteger o conforto de outras pessoas. Callie. Sua voz estava quieta agora. O tom que ele usava quando ela era pequena e precisava entender algo importante. Você se lembra do que eu ensinei sobre valentões? Ela assentiu lentamente. Seus olhos focando em memórias da infância. Você os enfrenta.
O que mais? Você não deixa eles vencerem. Você não dá a eles o que eles querem. E o que você faz se alguém machuca sua família? Kali encontrou seus olhos pela primeira vez desde que ele havia chegado. Algo se agitou lá. Uma faísca da lutadora que ele havia criado. Você os faz pagar por isso. August lhe entregou a garrafa de água. Beba tudo isso. Então arrume tudo o que quer manter. Vamos ter uma conversa com seus sogros. Pai. Chega de discussão. Chega de negociação. Chega de ser razoável com pessoas não razoáveis. August se moveu para a porta e pausou. Eles declararam guerra à minha filha. Agora eles vão descobrir o que isso custa. Eles caminharam de volta para casa juntos. Kali carregando uma pequena bolsa de lona com seus pertences. August havia deixado a caixa plástica de roupas no galpão. Ele queria que a família Keats visse exatamente ao que eles haviam reduzido sua filha. Sem fingimento. Sem esconder a evidência. Deixe-os olhar para a caixa de armazenamento e as roupas manchadas de suor e explicar como isso representava seus valores familiares. O ar-condicionado parecia ártico após o calor do galpão. A camisa de August estava encharcada e suor pingava de sua testa apesar da curta caminhada. Ele só podia imaginar o que 3 meses daquele calor haviam feito ao corpo e mente de Kali que ele encontrou Silas Keats na cozinha, encostado no balcão de granito com um copo de cristal na mão. Bourbon pelo cheiro. Bourbon bom, provavelmente envelhecido mais tempo do que alguns dos funcionários de August tinham estado vivos. Aos 65 anos, Silas carregava a aparência mole de um homem que nunca havia perdido uma refeição ou trabalhado com as mãos. Sua camisa polo era branca impecável, suas calças caqui perfeitamente vincadas, seus mocassins polidos até um brilho espelhado. Tudo sobre ele falava de dinheiro e lazer e a suposição de que problemas poderiam ser resolvidos por outras pessoas. Marjorie estava ao lado de seu marido, braços cruzados sobre o peito. Ela olhou para Kali como algo desagradável que havia sido arrastado nos sapatos de alguém. Sua expressão estava cuidadosamente controlada, mas August captou o lampejo de irritação em seus olhos. Ela não havia esperado este confronto, não havia se preparado para ele. August. Silas tomou um gole de bourbon, o gesto deliberadamente casual. Marjorie disse que você havia passado por aqui. Bebida. Não, obrigado. August entrou na cozinha, Kali atrás dele. Precisamos conversar. Claro. Sempre feliz em conversar com a família. O tom de Silas sugeria o contrário. Seu sorriso era ensaiado, vazio, o tipo que pessoas ricas usavam com trabalhadores de serviço e outros inconvenientes. É isso que você chama disso? August gesticulou em direção a Kali. Família. O queixo de Marjorie se ergueu, suas costas se endireitando com orgulho aristocrático. Fornecemos a Kali acomodação apropriada ao seu status. O galpão é perfeitamente adequado para habitação temporária. Temporário. August sentiu seu controle escorregando. A calma que ele havia mantido desde encontrar Kali começando a rachar. 3 meses em um forno de 100 graus é temporário? Nossa casa, Silas disse, sua voz mais dura agora, a fachada amigável caindo. Nossas regras. Kali entendeu o acordo quando Landon partiu. Que acordo? August se aproximou de Silas, perto o suficiente para cheirar o bourbon caro em sua respiração. O acordo onde vocês tratam minha filha como ajuda contratada. Onde vocês a trancam fora da casa à noite como um cachorro vadio. Mantemos certos padrões. Marjorie disse. Sua voz carregando a autoridade de alguém acostumada a ter seus pronunciamentos aceitos sem questionamento. Família sanguínea tem prioridade em nossa casa. Kali pode retornar à casa principal quando Landon voltar. August se virou para encará-la completamente. Marjorie era alta para uma mulher, mas August tinha 6 polegadas sobre ela e 40 libras de músculo construído ao longo de décadas de trabalho físico. Ele se moveu perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Perto o suficiente para que ela pudesse ver a fúria controlada queimando lá. O que vocês fizeram não é apenas cruel, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. É estúpido, e vou garantir que vocês se arrependam. Marjorie piscou mas manteve sua posição, embora ele tenha notado suas mãos tremendo ligeiramente. Isso é uma ameaça? É uma promessa. Silas colocou seu copo com força suficiente para ressoar contra o granito. Cubos de gelo bateram contra o cristal. Agora veja aqui, Monroe. Você não pode entrar em nossa casa e intimidar. Sua casa. August o cortou, sua voz se elevando pela primeira vez. Você quer dizer a casa onde você colocou minha filha em um galpão como um cachorro? Onde você a faz implorar por privilégios de cozinha? Ele olhou de volta para Marjorie, seu olhar inabalável. Onde você decidiu que ela não é boa o suficiente para respirar o mesmo ar que vocês?
Callie poderia ter feito outros arranjos, Marjorie disse, mas sua voz não tinha sua confiança anterior. Ela escolheu ficar. Ninguém a forçou. Ela ficou porque ama seu filho. Porque ela pensou que família significava algo para vocês. August pegou a bolsa de lona de Callie, o peso uma evidência patética de quão pouco ela havia sido permitida manter. Ela estava errada. Silas se endireitou em sua altura total, que ainda o deixava olhando para cima para August. Seu rosto estava vermelho agora, seja de raiva ou bourbon. Você está cometendo um erro aqui. Temos posição nesta comunidade. Amigos. Influência. Pessoas que importam nos ouvem. August sorriu, e tanto Silas quanto Marjorie deram um passo para trás. Não era uma expressão amigável. Era o sorriso de um homem que havia enfrentado inimigos armados e vivido para contar sobre isso. Bom, ele disse. Isso vai tornar isso mais interessante. Ele se virou para Callie, que havia estado silenciosa durante o confronto, assistindo seus sogros revelarem sua verdadeira natureza com horror crescente e compreensão nascente. Pronta. Ela assentiu, seu rosto pálido mais determinado. Pronta. Excelente. August caminhou em direção à porta, então pausou e olhou de volta para a família Keats. Entraremos em contato. Muito em breve. Atrás deles, ele ouviu a voz de Marjorie, afiada com raiva e a primeira pista de medo. Não pense que isso acabou, Monroe. August pausou na porta da frente e gritou de volta, sua voz carregando através do hall de mármore com precisão militar. Senhora, isso nem mesmo começou. A casa de August em Riverside ficava em uma rua tranquila alinhada com casas modestas e árvores maduras. O estilo rancho de 2 quartos parecia pequeno depois da propriedade dos Keats, mas era limpo e confortável e, mais importante, pertencia a ele. Nenhuma regra sobre quem podia dormir onde. Nenhuma hierarquia baseada em linhagens. Apenas trabalho honesto recompensado com conforto honesto, que ele ligou o ar-condicionado a 68 graus e fez uma jarra de chá gelado enquanto Callie tomava banho. Ele podia ouvir a água correndo por 20 minutos e não lamentou nem um segundo disso. Quando você foi negado confortos básicos por 3 meses, você os aprecia diferentemente. Ela emergiu do banheiro parecendo uma pessoa diferente. Seu cabelo estava limpo e adequadamente seco. Sua pele havia perdido o rubor da exposição constante ao calor. Ela usava roupas que realmente serviam, jeans e uma camiseta que não estavam amassadas de dormir nelas. Mais importante, o olhar assombrado em seus olhos havia começado a desaparecer. Sente-se, ele disse, entregando-lhe um copo alto de chá com gelo extra. Me conte tudo. Callie se acomodou na cadeira da cozinha onde ela havia tomado café da manhã antes da escola por 12 anos. A mesma mesa de madeira. Os mesmos jogos americanos azuis. A mesma vista do jardim de vegetais do quintal. Casa em todos os sentidos que importavam. Por onde eu começo? O começo. Quando isso começou? Ela bebeu o chá e fechou os olhos brevemente, como alguém saboreando água depois de atravessar um deserto. Começou antes do casamento, realmente. Pequenos comentários. Marjorie perguntaria quando eu ia aprender a cozinhar adequadamente. Ou ela mencionaria que a ex-namorada de Landon vinha de uma boa família com conexões de dinheiro antigo. Nada grande o suficiente para reclamar. August sentiu sua mandíbula apertar, mas manteve sua voz calma. E quanto ao Landon? Ele nunca ouviu a maior parte. Marjorie era cuidadosa. Ela esperaria até ele sair da sala. Ou ela formularia as coisas como sugestões úteis. Talvez você gostaria de fazer algumas aulas de culinária, querida. As esposas em nosso círculo todas sabem se virar em uma cozinha adequada. A voz de Callie tomou o tom meloso de Marjorie. Sempre com aquele sorriso. E você nunca me contou. Callie encontrou seus olhos, e ele viu a culpa lá. Pai, você sacrificou tudo para me criar depois que mamãe morreu. Você trabalhou 2 empregos para me colocar na faculdade. Você desistiu de namorar. Desistiu de sua própria vida social. Desistiu de qualquer chance de felicidade para que eu pudesse ter oportunidades. Eu não ia sobrecarregá-lo com meus problemas. August estendeu a mão pela mesa e tomou a dela. Sua pele estava macia agora, não mais áspera do calor e desidratação. Seus problemas são meus problemas. Sempre. É isso que família significa. Eu sei. Mas pensei que pudesse lidar com isso. Pensei que uma vez que Landon e eu tivéssemos nosso próprio lugar, melhoraria. Mas vocês nunca conseguiram seu próprio lugar. Os negócios de Landon estavam com dificuldades. Ele é engenheiro, mas estava trabalhando para uma pequena empresa que mal conseguia pagar a folha há alguns meses. Os Keats se ofereceram para nos deixar morar com eles temporariamente. E economizar dinheiro. Ficar de pé.
Callie puxou sua mão livre e envolveu ambas ao redor de seu copo. Marjorie deixou claro que a casa vinha com condições. Respeito pela hierarquia familiar. Comportamento adequado. Contribuir para despesas domésticas mesmo que não estivéssemos pagando aluguel. Quanto vocês estavam contribuindo? $1.800 por mês. A maior parte do meu salário. A voz de Callie ficou quieta. Marjorie disse que era justo já que estávamos usando suas utilidades e comendo sua comida. Ela apresentou como nos ensinar responsabilidade financeira. August engoliu as palavras que queria dizer. Sua filha precisava contar esta história, não ouvir sua raiva. Mas $1.800 por mês era roubo para pessoas vivendo sob seu teto e chamando-os de família. O que aconteceu quando Landon partiu? Sua empresa ofereceu um contrato de 6 meses no Sudeste Asiático. Bom dinheiro. Chance de avanço. Conversamos sobre isso, e eu o encorajei a aceitar. O dinheiro nos permitiria finalmente conseguir nosso próprio lugar quando ele voltasse. A voz de Callie ficou mais quieta. No dia depois que ele partiu, Marjorie me sentou para o que ela chamou de conversa sobre novas regras da casa. A regra da família sanguínea. Entre outras. Nenhum convidado sem permissão. Acesso à cozinha restrito a horários designados. Nenhum uso da piscina ou pátio a menos que especificamente convidada. Nenhuma televisão nas áreas de estar principais durante o tempo da família. Callie se levantou e caminhou até a janela. E a regra do galpão. Família não sanguínea poderia usar a acomodação de hóspedes quando a casa principal estava ocupada apenas por família sanguínea. O galpão não é acomodação de hóspedes. É um prédio de armazenamento. Marjorie chamou de charme rústico. Disse que me ensinaria autoconfiança e me ajudaria a apreciar as coisas mais finas da vida. Callie se encostou no batente da janela. Ela fez soar como um exercício de construção de caráter. August se juntou a ela na janela. Seu quintal era pequeno, mais verde, com tomates e pimentões crescendo em fileiras ordenadas. Simples. Honesto. Nada como a perfeição manicurada da propriedade dos Keats. Mas era real. Você tentou contatar Landon? Toda semana no início. Mas Marjorie lida com as comunicações familiares. Ela tem um número principal encaminhado para seu telefone quando Landon está no exterior. Ela filtra e-mails através da conta da família. Recebe mensagens quando ele liga. A voz de Callie ficou quieta. Por que ela falou com ele? Ela estava sempre por perto. Rondando. E escutando. Eu não podia explicar sem soar como se estivesse atacando sua família. Então você sofreu em silêncio. Pensei que pudesse aguentar. Mais 2 meses e Landon estaria em casa. Descobriríamos nosso próprio lugar. E tudo isso ficaria para trás. Ela se virou da janela. Me convenci de que era temporário. Que tornaria nosso casamento mais forte de alguma forma. August estudou o perfil de sua filha. Mesmo agora, depois de tudo, ela estava fazendo desculpas para pessoas que a haviam tratado como lixo. E isso parou hoje. Callie, o que Marjorie e Silas fizeram com você não é apenas errado. Em alguns estados, é criminoso. Condições de vida inseguras. Há abuso econômico. Manipulação emocional. Ele se virou para encará-la completamente. Eles se aproveitaram do seu amor por Landon para controlá-la e humilhá-la. Eu sei. Sua voz era pequena. Eu só não sabia o que fazer sobre isso. Agora você sabe. Vamos destruí-los. Callie se virou da janela, surpresa. Pai, não legalmente. Não fisicamente. Mas eles machucaram minha filha e vão pagar por isso. August voltou para a mesa e se sentou. Isso não é sobre tirá-la daquele galpão. Você está segura agora. Isso é sobre garantir que eles nunca tenham o poder de machucar mais ninguém da forma que machucaram você. O que você vai fazer? August sorriu e pela primeira vez desde encontrá-la naquele galpão, foi uma expressão genuinamente feliz. Vou à guerra. E ao contrário deles, eu realmente sei como lutar uma. August começou sua investigação na manhã seguinte. Ele dirigiu de volta para Oakridge com um pequeno caderno e um plano. Primeira parada, os vizinhos. Dona Briggs morava na casa diretamente em frente à propriedade dos Keats. Ela estava na casa dos 70 com cabelo cinza-ferro e olhos azuis afiados atrás de óculos de arame. Ela atendeu a porta usando um vestido caseiro e uma expressão de curiosidade. Você é o pai da Callie, ela disse antes que August pudesse se apresentar. Reconheci você das fotos do casamento que ela me mostrou. Sim, senhora. August Monroe. Ele estendeu a mão. Eu estava esperando fazer algumas perguntas sobre a situação de vida da minha filha. Dona olhou em direção à casa dos Keats e recuou para deixá-lo entrar.
Entre. Café. Sua sala de estar era confortável e vivida, o oposto da vitrine dos Keats. Fotos de família cobriam cada superfície e uma bíblia bem gasta estava aberta na mesa lateral. Tenho estado preocupada com aquela menina, Dona disse, voltando com 2 xícaras de café. Vi ela desmaiar no quintal cerca de 6 semanas atrás, bem ali pela cerca. Fui verificar como ela estava, mas Marjorie saiu e disse que Callie estava bem. Só um pouco cansada do trabalho no quintal. Trabalho no quintal em calor de 100 graus. Foi isso que pensei. Ofereci para trazer um pouco de limonada para ela, mas Marjorie disse que não seria necessário. Muito educada sobre isso, mas firme. Dona se sentou em frente a Auguste. Não vi muito da Callie depois disso. Às vezes eu via um vislumbre dela de manhã cedo, indo para seu carro. Você sabia que ela estava vivendo no galpão? A xícara de Dona bateu contra o pires. O galpão do jardim? Aquele pequeno prédio lá atrás. Auguste assentiu. Querido Deus. Neste calor Dona colocou seu café com mãos tremendo. Eu sabia que algo não estava certo. Marjorie continuava dizendo que Callie preferia sua privacidade. Mas que tipo de privacidade é essa? O tipo onde ninguém pode ver o que está sendo feito com você. Dona se levantou e caminhou até sua janela da frente. Eu deveria ter feito algo. Deveria ter batido naquela porta e exigido saber o que estava acontecendo. Você não poderia ter sabido. Eles foram cuidadosos para esconder isso. Mas eu suspeitava. Minha avó costumava dizer, quando algo parece errado, geralmente está. Dona se virou de volta para Auguste. O que você vai fazer? Vou garantir que isso nunca aconteça novamente. Mas preciso de testemunhas. Pessoas que viram coisas que não pareciam certas. Você tem uma bem aqui. Jurarei no tribunal se for preciso. A segunda parada de Auguste foi Precision Vac, uma pequena empresa nos arredores da cidade. O proprietário, Trey Hudson, era um homem atarracado na casa dos 40 com mãos calejadas e olhos honestos. Ele se lembrou do trabalho dos Keats imediatamente. Chamada de serviço mais estranha que já tive. Trey disse, limpando as mãos em um pano de oficina. Senhora Keats ligou, disse que precisava que eu verificasse a ventilação no galpão do jardim deles. Garantir que fosse adequado para ocupação prolongada. Ocupação prolongada. Foi isso que ela disse. Quando cheguei lá e olhei o prédio, soube imediatamente que havia um problema. Nenhum sistema de ventilação real. Apenas uma pequena janela e lacunas nas tábuas laterais. Disse a ela que o espaço não era adequado para nada além de armazenamento. Auguste puxou seu caderno. O que ela disse? Ela disse que era temporário. Perguntou se eu poderia instalar uma pequena unidade para torná-lo mais confortável. Dei um orçamento, mas ela nunca ligou de volta. Trey balançou a cabeça. Passei por lá algumas semanas depois e vi que alguém havia colocado um ventilador de caixa velho na janela. Poderia muito bem ter tentado resfriar o lugar com uma pena. Você estaria disposto a colocar isso por escrito? Absolutamente. Mantenho notas detalhadas de todos os meus trabalhos. Datas, horários, o que foi discutido. Trey caminhou até um arquivo e puxou uma pasta. Aqui está. 15 de junho. Estimativa de custo para sistema de resfriamento do galpão. Anotei que o espaço era inadequado para ocupação sem modificações importantes. A terceira parada de Auguste foi o escritório do xerife do condado. Deputado Lane Corcoran estava esperando por ele no estacionamento, como haviam combinado por telefone. Lane era 5 anos mais novo que Auguste, mas eles haviam servido juntos no Iraque e mantinham um tipo de amizade forjada sob fogo. Ele era alto e magro, com cabelo grisalho cortado no estilo militar, e o comportamento firme de um homem que havia visto problemas suficientes para lidar com eles calmamente. Inferno de coisa, Lane disse depois que Auguste explicou a situação. Legalmente, é complicado. Adulto escolheu ficar. Nenhuma violência física. Tecnicamente, ela tinha abrigo e acesso à comida, mas isolamento forçado, controle econômico, condições de vida inseguras que se soma a abuso no meu livro. Problema é provar intenção e fazer pegar. Lane se encostou em seu carro de patrulha. Você teria melhor sorte indo atrás deles socialmente. Pessoas como os Keats, reputação é tudo. O que você sabe sobre eles? Família antiga, dinheiro antigo. Silas herdou o negócio de investimentos da família, principalmente gerencia dinheiro para outras famílias ricas na área. Marjorie preside metade dos conselhos de caridade da cidade. Lane puxou seu próprio caderno. Eles são respeitados, mas não necessariamente queridos. Palavra é que eles olham com desdém para qualquer um que não atenda a seus padrões. Que tipo de padrões? O tipo que muda dependendo de quem está se candidatando. Ouvi rumores ao longo dos anos.
Negócios que deram errado para pessoas que os cruzaram. Exclusão social para famílias que não se encaixavam. Lane bateu sua caneta contra o caderno. Nada ilegal, mas padrões de comportamento que sugerem que sua filha não é a primeira vítima deles. August sentiu peças de um plano se formando em sua mente. O que seria necessário para danificar essa reputação? Evidência, testemunhas, e o fórum certo para apresentar tudo. Lane sorriu sombriamente. Sorte sua, conheço exatamente o fórum certo. O Comitê do Patrimônio de Oak Ridge se reunia na terceira quinta-feira de cada mês na sala de conferências principal da prefeitura. August se sentou na última fileira, estudando o pacote da agenda que havia pego na porta. Item 7 chamou sua atenção. Pedido de subvenção do patrimônio da propriedade da família Keats. O comitê consistia de 7 membros, todos cidadãos locais proeminentes com o tipo de influência que importava numa cidade pequena. Eles estavam revisando pedidos para subvenções do patrimônio estadual, dinheiro disponível para preservar e restaurar propriedades historicamente significativas. O pedido dos Keats solicitava $50 mil em financiamento para converter parte de sua propriedade numa casa de hóspedes de luxo mantendo seu caráter histórico. August leu os requisitos cuidadosamente. Estabilidade financeira, os Keats tinham isso. Posição na comunidade, eles tinham isso também. Prova de manutenção adequada da propriedade, documentação extensa fornecida, e mais importante, evidência de padrões familiares e residenciais exemplares, declarações juradas de referências de caráter. Referências de caráter que não tinham ideia do que acontecia atrás de portas fechadas que ele passou o resto da semana construindo seu caso como a operação militar que era. Cali forneceu uma declaração escrita detalhada sobre seu tratamento. Cada humilhação documentada com datas e especificidades. Dona Briggs concordou em documentar tudo o que havia testemunhado, assinando um depoimento juramentado que descrevia o incidente de desmaio e suas preocupações subsequentes. Trey Woodson preparou um relatório formal sobre a condição do galpão, completo com fotografias e recomendações profissionais que haviam sido ignoradas. Deputado Corcoran ajudou August a entender quais leis poderiam ter sido violadas e que evidência seria mais convincente num fórum público. Mais importante, ele forneceu credibilidade. Quando um oficial da lei juramentado apoiava suas alegações, as pessoas escutavam. August também fez algumas investigações discretas pela cidade. Os Keats tinham inimigos, pessoas que haviam estado do lado errado de seu julgamento ao longo dos anos. Um dono de restaurante cuja família havia sido excluída do clube de campo após um pequeno falso social. Um empreiteiro que havia sido colocado na lista negra após uma disputa sobre pagamento que lhe custará 3 meses de trabalho. Uma jovem professora que havia sido preterida para promoção após cruzar Marjorie numa questão do conselho escolar envolvendo financiamento para crianças com necessidades especiais. Nenhum deles falaria publicamente contra a família Keats diretamente. Isso seria suicídio social numa cidade onde reputação importava mais que a verdade. Mas todos escutaram com grande interesse quando August explicou o que havia acontecido com Cali. E todos prometeram estar na reunião do Comitê do Patrimônio, onde começou a se espalhar pelas redes que existiam em toda a cidade pequena. Sussurros em corredores de mercearia. Conversas sobre café no restaurante. Especulação sobre o que realmente acontecia atrás da fachada perfeita da propriedade dos Keats. Marjorie começou a notar a mudança quase imediatamente. Amigos que normalmente ligavam diariamente ficaram silenciosos. Convites para almoço foram recusados com desculpas vagas sobre estar ocupado ou se sentir indisposto. No clube de campo, conversas paravam quando ela entrava numa sala, retomando em tons baixos depois que ela passava. Os sinais muito sutis mas inconfundíveis de que os ventos sociais estavam mudando. August observou de longe enquanto a armadura social dos Keats começou a rachar. Mas ele não havia terminado. Ele queria que eles sentissem o peso total da exposição. O desamparo de ser julgado por pessoas que importavam para eles. Ele queria que eles experimentassem o isolamento e humilhação que haviam infligido à sua filha. A noite antes da reunião do Comitê do Patrimônio, August se sentou com Cali em sua varanda dos fundos. A temperatura havia finalmente caído abaixo de 90, e uma ligeira brisa tornou a noite quase confortável. Ela parecia mais saudável agora. A palidez da exaustão do calor substituída por cor natural. As linhas de estresse ao redor dos olhos começando a desaparecer. Você tem certeza sobre isso? Cali perguntou, sua voz carregando uma mistura de esperança e medo. Uma vez que você fizer isso, não há volta. Landon pode nunca me perdoar por destruir a reputação de sua família. Se Landon não pode ver a verdade sobre seus pais depois de tudo que fizeram com você, então ele não é o homem que você pensou que havia se casado. August bebeu seu chá gelado e observou vagalumes piscarem na escuridão. Mas acho que ele é melhor que isso. Acho que quando ele vir evidência, quando entender o que fizeram com você, ficará tão irritado quanto eu. E se o comitê não se importar? E se eles apenas virem como uma disputa familiar? Então encontraremos outra forma.
Mas pessoas como os Keats entendem uma coisa acima de tudo: humilhação pública. Amanhã, na frente de todos que importam nesta cidade, eles vão ser expostos por exatamente o que são. Callie ficou quieta por um longo momento, escutando os sons noturnos de seu bairro. Crianças brincando em quintais. Cachorros latindo. Famílias normais vivendo vidas normais sem crueldade ou manipulação. Continuou pensando naquele galpão. Quão pequeno era. Quão quente. Quão sozinha me senti. Você não está mais sozinha. Eu sei. Mas pode haver outras. Outras noras. Outras pessoas sobre quem eles têm poder. Outras mulheres presas da forma que eu estava presa. August se virou para olhar sua filha. Mesmo depois de tudo que havia passado, ela estava pensando em outros que poderiam precisar de proteção. Ele a havia criado certo. É exatamente por isso que estamos fazendo isso, ele disse. Não apenas por você. Por qualquer outra pessoa que possa acabar na mira deles. O estacionamento da prefeitura estava cheio quando August e Callie chegaram na noite seguinte. Reuniões do Comitê do Patrimônio normalmente atraíam uma dúzia de cidadãos interessados. Principalmente aposentados com tempo nas mãos e opiniões sobre história local. Esta noite, a sala estava lotada com quase 60 pessoas. Palavra havia se espalhado que algo significativo ia acontecer, e Oakridge apareceu para ver o show. August havia ligado antes para reservar tempo para comentário público. Ele carregava uma pasta Manila contendo fotografias, declarações de testemunhas, registros médicos e evidência documentada de tudo que os Keats haviam feito a Callie. Enquanto tomavam assentos na primeira fileira, ele notou Marjorie e Silas entrarem pela porta dos fundos. Seus rostos cuidadosamente compostos, mas seus olhos cautelosos. Eles sabiam que algo estava errado, mas não sabiam quão errado. A guerra na mente de August havia se construído por dias. Esta noite, finalmente começaria. O presidente do comitê Walter Ainsley convocou a reunião à ordem às 7 em ponto. Ele era um homem distinto na casa dos 70, com cabelo branco e o porte de alguém acostumado ao respeito. Os Keats haviam cultivado sua amizade por anos. Temos uma agenda inusualmente cheia esta noite, Ainsley anunciou, e o que parece ser uma audiência inusualmente grande. Procederemos com negócios regulares primeiro, depois passaremos ao comentário público. August se sentou perfeitamente imóvel enquanto o comitê trabalhava através de assuntos de rotina. Ao lado dele, Callie mexia com a alça de sua bolsa. Atrás deles, ele podia sentir o peso da atenção da sala lotada. Todos sabiam que algo estava vindo. Item 7, Ainsley anunciou. Pedido de subvenção do patrimônio da propriedade da família Keats. Marjorie se levantou de seu assento nos fundos e caminhou até o pódio. Ela usava um vestido azul marinho e pérolas, seu cabelo prateado perfeito apesar do calor da noite. Ela parecia exatamente o que era. Dinheiro antigo. Família antiga. Poder antigo. Boa noite, Walter. Membros do comitê. Sua voz carregava a confiança de alguém que nunca havia sido negado nada que quisesse. A família Keats tem a honra de apresentar nosso pedido para designação do patrimônio e financiamento de subvenção. Ela delineou sua proposta com facilidade praticada. Converter a casa de carruagem em acomodações de hóspedes de luxo. Restaurar a casa principal à sua grandeza original dos anos 1920. Criar uma vitrine que traria turistas e prestígio para Oakridge. A família Keats tem sido parte desta comunidade por 4 gerações. Marjorie concluiu. Mantivemos os mais altos padrões de cuidado da propriedade e valores familiares. Esta subvenção nos permitirá compartilhar nosso patrimônio com visitantes enquanto o preservamos para futuras gerações. Aplausos educados encheram a sala. Membros do comitê assentiram aprovadoramente. Tudo estava procedendo exatamente como os Keats esperavam. Obrigado, Marjorie, Ainsley disse. Há alguma pergunta para a requerente? A membro do comitê Sarah Phillips levantou a mão. O pedido menciona padrões residenciais exemplares. Pode elaborar sobre o que isso significa? Claro. O sorriso de Marjorie nunca vacilou. Mantemos nossa propriedade de acordo com diretrizes de preservação histórica. Seguimos protocolos adequados para arranjos de habitação familiar. Garantimos que todos os residentes da propriedade entendam e respeitem as tradições que tornam nossa casa especial. August sentiu Callie tensa ao lado dele. As palavras foram cuidadosamente escolhidas, mas carregavam o peso de tudo que ela havia suportado. Alguma outra pergunta? Ainsley perguntou. Quando nenhuma veio, ele passou ao próximo item. O comitê agora ouvirá comentário público sobre qualquer assunto de interesse comunitário. August se levantou e caminhou até o pódio. A sala ficou silenciosa. Até o ar-condicionado pareceu ficar quieto enquanto ele colocou sua pasta Manila no púlpito e a abriu. Meu nome é August Monroe.
Estou aqui para falar sobre o pedido da família Keats para financiamento do patrimônio. Ele olhou diretamente para Marjorie, que se sentou congelada em sua cadeira, especificamente sobre sua alegação de padrões residenciais exemplares. Ele puxou a primeira fotografia. Mostrava o interior do galpão do jardim, a cama estreita, a caixa de armazenamento plástica, o termômetro marcando 104 graus. Aqui é onde a família Keats abrigou minha filha por 3 meses enquanto seu marido estava no exterior, num galpão de armazenamento, em calor de 100 graus, sem ventilação adequada e sem acesso à casa principal. Ofegos se levantaram da audiência. Membros do comitê se inclinaram para a frente em suas cadeiras. Marjorie começou a se levantar, mas Silas a puxou de volta. August continuou, sua voz calma e medida. Minha filha é Callie Monroe Keats, casada com Landon Keats por 2 anos. Quando Landon partiu para uma missão de trabalho, seus pais implementaram o que chamaram de regra da família sanguínea. Membros da família não sanguínea não eram permitidos na casa principal. Ele puxou a declaração de Dona Briggs e leu passagens-chave. O episódio de desmaio testemunhado. A recusa de ajuda. Os sinais óbvios de exaustão do calor. Senhora Dona Briggs testemunhará que ofereceu assistência à minha filha em múltiplas ocasiões, apenas para ser afastada por Marjorie Keats, que alegou que tudo estava bem. Em seguida veio o relatório de Trey Hudson. August leu a avaliação profissional do empreiteiro de VAG de que o galpão era inadequado para ocupação humana. O pedido para torná-lo habitável. O orçamento rejeitado. Apesar de ser informada por um empreiteiro licenciado que o espaço era perigoso, a família Keats forçou minha filha a permanecer lá por 3 meses. Eles controlaram seu acesso à comida, água e saneamento básico. Eles a isolaram de ajuda potencial posicionando o galpão fora da vista de vizinhos e da rua. Walter Ainsley encontrou sua voz. Essas são acusações sérias, Sr. Monroe. Você tem evidência para apoiá-las? August puxou os registros médicos de Callie de sua visita ao pronto-socorro 2 semanas antes. Exaustão do calor, desidratação, sintomas relacionados ao estresse. Ele leu as notas do médico sobre exposição prolongada a temperaturas perigosas. Esta é minha filha, ele disse, segurando uma fotografia tirada no dia que a encontrou. O rosto de Callie estava vermelho e abatido, suas roupas encharcadas de suor. Isso é como padrões residenciais exemplares pareciam para uma jovem mulher cujo único crime foi não ter nascido na família certa. A sala explodiu. Vozes se levantaram em choque e raiva. Membros do comitê conferiram em sussurros urgentes. Marjorie finalmente se levantou, seu rosto pálido mais desafiador. Isso é completamente unilateral, ela gritou. Fornecemos acomodação apropriada às circunstâncias. Callie estava livre para fazer outros arranjos a qualquer momento. Com que dinheiro? August retrucou. Depois que vocês tomaram a maior parte de seu salário para despesas domésticas. Depois que vocês a isolaram de qualquer um que pudesse ter ajudado? Silas se levantou ao lado de sua esposa. Isso é assédio. Você não pode provar que qualquer coisa disso constitui abuso. Deputado Lane Corcoran se levantou de seu assento no meio da sala. Seu uniforme e distintivo comandaram a atenção imediata. Na verdade, eles podem, ele disse. Revisei a evidência que o Sr. Monroe reuniu. Isolamento forçado, controle econômico, condições de vida inseguras e manipulação emocional constituem um padrão de abuso sob a lei da Califórnia. O fato de que a vítima era um adulto que ficou voluntariamente não muda a natureza criminosa do comportamento. A sala ficou silenciosa novamente. O presidente do comitê Ainsley parecia atordoado. Você está dizendo que acusações poderiam ser apresentadas? Ele perguntou. Estou dizendo que qualquer promotor olharia seriamente para este caso, Lane respondeu, especialmente com evidência documentada e declarações de testemunhas. A compostura cuidadosa de Marjorie finalmente rachou. Ela é muito sensível. Fornecemos abrigo e comida. Pedimos contribuição razoável para despesas domésticas. Se ela não conseguia lidar com o arranjo, deveria ter partido. Partido e ido para onde? Callie se levantou de seu assento, sua voz carregando através da sala silenciosa. Vocês garantiram que eu não tivesse dinheiro economizado. Vocês interceptaram comunicações com meu marido. Vocês me convenceram de que causar problemas machucaria a carreira dele. Ela encarou o comitê diretamente. Vocês me fizeram acreditar que eu merecia viver como um animal. Os membros do comitê trocaram olhares carregados de significado. Sarah Phillips falou primeiro. À luz dessas alegações, proponho que arquivemos o pedido dos Keats pendente uma investigação completa das alegações feitas esta noite. Apoiado. Veio de outro membro. Todos a favor. Ainsley perguntou. 7 mãos se levantaram em uníssono. O pedido está arquivado indefinidamente, Ainsley anunciou. Além disso, este assunto será encaminhado às autoridades apropriadas do condado para revisão. Marjorie se levantou tremendo de raiva. Isso é uma travessura.
Servimos esta comunidade por gerações. Nossa família construiu metade desta cidade. Sua família, August disse, fechando sua pasta, acabou de perder sua reputação em cerca de 20 minutos. Landon Keats retornou do Sudeste Asiático uma semana depois para encontrar seu mundo virado de cabeça para baixo. August o encontrou no aeroporto sozinho. Callie havia querido vir, mas August a convenceu de que esta conversa precisava acontecer entre os homens primeiro. Landon parecia cansado do longo voo, mas seu rosto mostrava confusão genuína quando viu August em vez de seus pais esperando no portão de chegada. August, onde está Callie? Onde estão meus pais? Sua esposa está segura na minha casa. Seus pais estão lidando com algumas questões legais. August pegou a maior mala de Landon. Precisamos conversar. Eles dirigiram para uma cafeteria perto do aeroporto. August espalhou os mesmos documentos pela mesa que ele apresentou ao Comitê do Patrimônio. Fotos, declarações, registros médicos. Ele observou o rosto de Landon mudar enquanto absorvia a evidência. Isso não pode estar certo, Landon disse, mas sua voz carecia de convicção. Minha mãe não faria isso. Tem que haver alguma explicação. Há uma explicação. Seus pais são valentões que usam sua ausência para torturar minha filha. Landon encarou a fotografia do interior do galpão. Ela estava vivendo lá? Todo esse tempo quando eu ligava, ela disse que estava bem. Ela disse que tudo estava bom porque sua mãe estava escutando cada conversa. Porque sua esposa tinha medo de que contar a verdade machucaria sua carreira. August se inclinou para a frente. Seus pais contaram com o amor dela por você para mantê-la quieta. Preciso ouvir isso da Callie. Você vai. Mas primeiro, você precisa entender algo. Seus pais não apenas maltrataram minha filha. Eles quebraram a lei. Deputado Corcor está construindo um caso que poderia resultar em acusações criminais. As mãos de Landon tremeram enquanto ele colocava o relatório médico. Exaustão do calor Jesus Cristo. Ela poderia ter morrido. Sim, ela poderia ter. Por que ela não me contou? Em nossas chamadas de vídeo. Em suas mensagens. Porque ela te ama. Porque ela pensou que podia suportar qualquer coisa por 3 meses se significasse proteger seu relacionamento com sua família. August reuniu os documentos. Ela estava errada. Mas seus motivos eram puros. Eles dirigiram para Riverside em silêncio. Callie estava esperando na varanda da frente. E August observou 24 meses de casamento se desenrolarem em 30 segundos enquanto Landon via sua esposa claramente pela primeira vez desde seu retorno. A perda de peso. As linhas de estresse ao redor dos olhos. A forma como ela se segurava como alguém esperando um golpe. Landon desatou a correr antes de alcançar os degraus da varanda. August lhes deu uma hora sozinhos antes de se juntar a eles na sala de estar. Callie se sentou encolhida contra o lado de Landon, seu braço apertado ao redor de seus ombros. Ambos haviam estado chorando. Liguei para um advogado, Landon disse sem preâmbulo. Estou pedindo divórcio. August levantou uma sobrancelha. Da Callie. Dos meus pais. Separação legal de suas finanças, seus negócios, sua influência. A voz de Landon estava firme agora. Também estou dando uma declaração juramentada ao deputado Corcoran apoiando quaisquer acusações criminais que ele queira apresentar. Landon, você não tem que escolher lados, Callie disse suavemente. Sim, tenho. Já escolhi. Ele se virou para encará-la completamente. Eles machucaram você. Eles poderiam ter te matado. E fizeram isso porque pensaram que seu nome e seu dinheiro os tornavam intocáveis. E quanto ao seu fundo fiduciário? Sua herança? Não quero. Não quero nada que venha de pessoas que tratariam você como fizeram. Landon olhou para August. Espero que você me ajude a encontrar um emprego em sua empresa de construção. Sei que não é muito, mas preciso começar de novo. Nós precisamos começar de novo. August estudou o jovem homem em quem nunca havia confiado completamente. Landon era mole, educado, criado com vantagens que August nunca conhecera. Mas a dor em seus olhos era real e sua raiva com seus pais era genuína. Consegue balançar um martelo? Posso aprender. Consegue aparecer todo dia? Mesmo quando está cansado e dolorido e preferiria estar em outro lugar? Sim, senhor. August assentiu. Então veremos do que você é feito. Os procedimentos de divórcio prosseguiram rapidamente. Landon não tinha desejo de arrastar a batalha legal. Ele assinou renunciando sua reivindicação à propriedade da família, às contas de investimento, e às participações comerciais que haviam sido prometidas a ele desde a infância. Isso e, em troca, ele exigiu que seus pais assinassem um reconhecimento escrito de seu tratamento de Callie e um pedido de desculpas formal.
Quando eles se recusaram, ele tornou os papéis do divórcio públicos, incluindo alegações detalhadas sobre seu abuso. O escândalo destruiu o que restava da reputação da família Keats. Silas perdeu 3 grandes clientes de investimento em um mês. Marjorie foi silenciosamente removida de 2 conselhos de caridade. Seu pedido de adesão em uma comunidade resort exclusiva na Flórida foi rejeitado sem explicação. 6 meses depois, August se sentou em sua varanda traseira lendo o jornal de domingo. O Oak Ridge Weekly publicou um pequeno item na seção comunitária que o fez sorrir. Gala de caridade local fica aquém das expectativas. Lia o título. O artigo descrevia a tentativa de Marjorie Keats de organizar um jantar de arrecadação de fundos para a Sociedade Histórica. Apenas 18 pessoas compareceram a um evento planejado para 60. Os lucros mal cobriram o custo do catering. Os organizadores do evento expressaram decepção na resposta da comunidade. O artigo observou diplomaticamente. O que não disse foi que a maioria da sociedade de Oak Ridge havia decidido que a família Keats era tóxica demais para se associar. Callie e Landon haviam se mudado para um pequeno apartamento do outro lado da cidade. Landon trabalhava construção para a empresa de August, aprendendo a usar as mãos pela primeira vez em sua vida. Ele era lento e desajeitado no início, mas aparecia todo dia e nunca reclamava. As outras equipes estavam começando a aceitá-lo. Callie havia conseguido um emprego como contadora para uma organização sem fins lucrativos local. O pagamento era modesto, mas ela chegava em casa todo dia animada com o trabalho. Ela estava ajudando famílias a navegar serviços sociais, garantindo que obtivessem o apoio de que precisavam. A ironia não passou despercebida por ninguém de que ela estava protegendo pessoas vulneráveis exatamente do tipo de tratamento que havia suportado. August dobrou o jornal e caminhou para sua garagem. Ele havia estado trabalhando num projeto pelo último mês. Algo que quisera fazer desde a noite que trouxe Callie para a casa daquele galpão sufocante. O prédio de armazenamento em seu quintal era pequeno, mais ou menos do mesmo tamanho que o galpão do Jardim dos Keats. Mas este tinha isolamento adequado, eletricidade, ar-condicionado e encanamento. Móveis confortáveis, boa iluminação e uma mini cozinha. Ele o havia construído como uma casa de hóspedes, mas também como um lembrete. A placa acima da porta dizia Casa Monroe Porto Seguro. Se Callie alguma vez encontrasse mais alguém preso numa situação abusiva, eles teriam um lugar para ir. Sem perguntas feitas. Sem aluguel exigido. Apenas segurança e tempo para descobrir seu próximo movimento. Deputado Corcoran havia apresentado acusações contra a família Keats 3 meses antes. Imprudência perigosa, estatutos de abuso de idosos aplicados a adultos vulneráveis, e conspiração para cometer abuso emocional. O caso estava trabalhando seu caminho através do sistema lentamente, mas Corcoran estava confiante sobre o resultado. O júri vai dar uma olhada naquelas fotos do galpão e ouvir o depoimento de Callie, e os Keats acabaram, ele havia dito a August. Mesmo se evitarem tempo de prisão, terão antecedentes criminais. Isso importa para pessoas como eles. Conforme a noite se aproximava, Callie e Landon chegaram para seu jantar familiar semanal. Havia se tornado uma tradição, essa reunião ao redor da mesa da cozinha de August. Comida simples, conversa honesta, e o conforto fácil de pessoas que se entendiam. Como foi o trabalho esta semana? August perguntou a Landon enquanto terminavam de comer. Bom. Frank me deixou lidar com a instalação elétrica bruta na casa Morrison, então não me envergonhei muito. Landon flexionou suas mãos calejadas com orgulho óbvio. É estranho, chegar em casa exausto mas sentindo que realmente realizei algo. Essa é a diferença entre trabalhar com as mãos e empurrar papel por aí, August disse. Um deles constrói algo real. Callie estendeu a mão pela mesa e tomou as mãos de ambos os homens. Recebi uma ligação do escritório de assistência jurídica hoje. Eles querem que eu fale numa conferência sobre abuso financeiro em relacionamentos domésticos. Compartilhar minha história com assistentes sociais e agentes da lei. Vai fazer isso? August perguntou. Acho que sim. Se ajudar uma pessoa a reconhecer os sinais ou dar a alguém a coragem de sair. Ela apertou suas mãos. Continuou pensando em outras mulheres que podem estar passando pelo que passei. Talvez pior. August olhou para sua filha e sentiu a onda familiar de orgulho que o havia carregado através de 20 anos de paternidade solteira. Ela havia sido quebrada pela crueldade da família Keats, mas não havia permanecido quebrada. Ela havia usado a experiência para se tornar mais forte e mais compassiva. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. Ele disse quietamente. Depois que Callie e Landon partiram, August caminhou até a casa Monroe e acendeu as luzes. O espaço confortável brilhava calorosamente na escuridão da noite. Ele nunca havia anunciado sua existência, mas a palavra estava se espalhando através das redes que ajudavam pessoas vulneráveis. 3 mulheres haviam ficado lá até agora, cada uma tomando tempo para reconstruir suas vidas e planejar sua fuga de situações ruins que ele pensou sobre a família Keats em sua casa grande e vazia, cercada por todas suas coisas finas e sua reputação danificada.
Eles haviam tido tudo e jogado fora porque não conseguiram resistir ao impulso de machucar alguém que viam como inferior a eles. Justiça nem sempre era rápida, mas era completa. August havia aprendido essa lição no exército, e a havia aplicado aqui. Você não ganha guerras com batalhas únicas. Você as ganha sendo mais paciente e mais determinado que seu inimigo. Seu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Kali. Obrigada pelo jantar, pai. Obrigada por tudo. Te amo. August sorriu e digitou de volta. Te amo também, querida. Durma bem. Ele desligou as luzes na casa Monroe e caminhou de volta para sua própria varanda. Amanhã traria novos desafios, novo trabalho, novas oportunidades para construir algo que valesse a pena. Mas esta noite, justiça havia sido servida, família havia sido protegida, e os mocinhos ganharam. No livro dele, isso era suficiente.